Nossa, tá alto. Eu já falo alto, acho que microfone nem ia precisar, assim, com tanta potência, né? Eu sou a Verônica Said, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Estou junto com a minha colega parceira de quadrinhos, que é a Kátia Ana, e a gente vai estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho e também do nosso lançamento de hoje. Certo? Então vou dar a palavra aqui para a Kátia Ana começar a iniciar aqui, falar sobre o trabalho dela. Olá, boa tarde. O lançamento que a gente vai fazer hoje aqui, essa é a capa da minha revista e eu considero o meu primogênito, que é a minha primeira revista impressa, feita somente por mim. Eu já tenho uma parceria na Kiko com a Verônica, mas essa é a primeira vez que eu tenho um trabalho impresso, que todo o processo de criação, de montagem, fui eu que fiz. Então, está sendo uma experiência muito gratificante. Essa história, ela é uma história curta, fechada, de 48 páginas, e ela faz parte de um projeto maior, que é uma webcomic, que é um quadrinho na internet que eu tenho, que eu publico ela há mais ou menos 4 anos. A história se chama When a Man Loves a Woman, e é uma história romântica, e por isso o título, que é baseado numa letra famosa, que eu não vou cantar aqui, porque eu sou muito... Pode passar. Essa página é um print da minha história no computador, e esse foi o primeiro capítulo que eu fiz. Essa história, ela é... Eu não vou dizer que ela é 100% autobiográfica, porque muita coisa eu trabalho metaforicamente, mas esse projeto ele nasceu da necessidade que eu tinha de pensar algumas coisas sobre a minha vida, de tentar entendê-las. E eu comecei a fazer essa história depois de um período difícil, que foi a perda da minha mãe. Então, eu senti necessidade de alguma forma, trabalhar esses sentimentos que eu estava sentindo. E com o meu desenho, o desenho e os quadrinhos foi a forma que eu encontrei para me expressar. E essa foi a primeira história, que a personagem não se chama Kátia, se chama Virgínia. O quadrinho é o Diário de Virgínia, e nesse quadrinho eu trato de questões pessoais, mas de uma forma metafórica. Pode passar. Essa é outra página, né, do meu quadrinho, e nele eu faço algumas experimentações de leitura, porque a internet ela é um suporte diferente do impresso, então eu trabalho histórias mais livres, mais soltas, e que acabam combinando com esse universo simbólico e onírico do meu quadrinho. Pode passar. Esse compilado de quadros, ele faz parte de um dos capítulos que eu fiz, e foi a base da história que posteriormente eu fiz em páginas e fiz impressa, né? Pode passar. Então eu senti necessidade mais à frente de fazer uma história mais comprida, abordando a vida amorosa da minha personagem, que daí nasceu esse quadrinho de 48 páginas. E depois de um tempo eu achei importante fazer a impressão dele, porque a experiência de leitura no papel eu considero diferente da experiência de leitura online. Que a leitura online, se você faz uma história muito longa, ela se torna muito cansativa. Mas no papel, o processo de leitura ele é muito mais prazeroso à medida que você mergulha nas páginas, e independente da quantidade, do tamanho da história. A leitura é bem mais prazerosa. Então, essa é a minha personagem, Virgínia, e para trabalhar essas questões íntimas dela, eu personifiquei alguns sentimentos que são característicos dela. No caso, o principal é o medo, que é esse personagem aqui, ele se chama Mike. A criatividade, que é a Sabrina, essa personagem aqui. E a coragem, que é o ratinho chamado Tobias.
Então, esses personagens, eles dialogam com ela como se ela conversasse com os próprios medos. E eu acho legal, porque nesse processo da minha personagem dialogando com os sentimentos dela, eu acabo conseguindo respostas para algumas dúvidas pessoais que eu tenho. Então, é um processo meio louco, mas eu acho que funciona. Pode passar. E é isso. Eu não estou com a versão impressa aqui, mas mais à frente, lá fora vai estar as edições disponíveis para vocês folhearem e dar uma olhada. Então, gente, continuando aqui, como nós falamos no começo, a ideia aqui é de ser uma coisa bem informal mesmo, tá? Um bate-papo, uma coisa até mais íntima com vocês. A hora que vocês quiserem fazer alguma pergunta, tanto para mim quanto para a Kátia, fiquem à vontade, entendeu? Para perguntar qualquer coisa referente ao trabalho, à parte de quadrinhos de ilustração. Bom, enfim, eu trabalho com... Tanto, essa parte de quadrinhos é um trabalho meio que mais um hobby do que um trabalho, porque eu acho que quando a gente fala trabalho fica um nome assim tão pesado, né? E fazer quadrinhos, né? Acredito que para a Kátia também é uma coisa tão prazerosa que a gente trabalha mais com amor, né? Acima de tudo, do que com um propósito assim de você receber uma coisa em troca, né? Uma coisa material. Então não é bem o material que a gente busca quando a gente trabalha com quadrinhos, né? Então hoje o trabalho que eu tenho para apresentar aqui é o lançamento, é a minha revista de número 2, pela editora Júpiter 2, que é uma editora parceira, né, das pessoas que trabalham com quadrinhos de modo independente, né? Então é uma parceirona até, ela é composta pelo editor José Salles, então ele convida pessoas, né, da área de quadrinhos independentes para estar lançando na editora dele. Então é uma baita iniciativa, né, o que ele faz assim com o trabalho de hoje. Então assim, como é que surgiu a parceria entre a gente, né? Na época eu fazia fanzines, né, que são revistas impressas informalmente mesmo, em pequenas tiragens que você acaba distribuindo para um pequeno público, vendendo ali para um pequeno público. Então nessa época, que foi ali por volta de 2007 até 2009, eu publiquei esses fanzines por conta própria e ele ficou sabendo desses fanzines, né? Ele recebeu também, na época ele deve ter comprado, eu acredito, porque eu coloquei anúncios na internet, né? E depois de um certo tempo, depois que a gente lançou a Kiko, né, ele voltou a conversar comigo e aí me convidou para lançar a revista junto com ele, com a editora Júpiter, né? Oi. Então assim, saiu a primeira edição, eu vou mostrar algumas capas, né, daqui a um pouco. E essa aí é uma edição assim, bem especial, porque ela conta com uma coletânea de histórias que saíram nos fanzines. Então eu fiz essa reunião de histórias, né, as que eu achei assim, mais interessante até para estar nessa edição de aniversário, e montamos essa revista aí. O personagem, ele já está fazendo, não parece, mas ele já está fazendo 12 anos de criado. Então assim, quando eu criei o personagem, foi mais ou menos no ano de 2002. Então daí pra cá já tem uma longa história. De parceiros ali no verso da capa, né, tem uma ilustração do Maurício Rett, que é um ilustrador e um artista, né, de teatro aí, que participou. Ele fez uma versão ali do Verdugo. Eu publiquei a versão dele na revista. E a Michele Ramos, que é uma roteirista e muito parceira nossa do site do Zine Brasil, ela fez aquela pequena, vamos dizer assim, uma resenha, né, quase uma frase, mas não é bem uma frase porque é um pouquinho maior, sobre o trabalho, né, o que ela achou do meu trabalho. Ela até publicou uma resenha ontem, minha e da Kátia, que ficou assim muito carinhosa até, porque ela falou do nosso trabalho de um modo muito sutil. E assim, como se ela conhecesse a fundo mesmo os personagens, sabe? Eu fiquei muito feliz
com a resenha que ela fez. Eu agradeço ela, inclusive, a Michele, porque não é todo mundo que tem um carinho assim para o trabalho da gente e quer mostrar também, quer ajudar a divulgar. Aí tá a capa. Isso, que aí eu vou... Na verdade, quando eu começo a falar do meu trabalho, eu até dou uma misturada, porque não tem um começo e um fim, assim, sabe? Então, assim, vamos falar um pouco do personagem principal. Eu não gosto nem de falar muito sobre eles, assim, falar o que eu acho deles e das características deles, porque eu prefiro que as pessoas leiam o trabalho e, por si só, vejam isso, sabe? Do que eu chegar assim e rotular, falar, essa aqui ela é assim, esse aqui já é assado, entendeu? Eu prefiro que as pessoas descubram isso quando fazem a leitura do trabalho. O Verdugo, que eu posso dizer dele? Ele é um artista plástico, né? E a intenção dele é trabalhar de forma assim, passar a arte dele, né, nas histórias, né, no decorrer das histórias, de um modo que tenha aquela força de sentimental. Então, ele ajuda as pessoas, né, e ao mesmo tempo divulga, mostra a arte dele junto. É um misto, é como se ele botasse para fora os sentimentos dele de artista nas ações, né, que ele faz com as pessoas. Então, ele é um personagem super positivo, né? Assim, tudo que, vamos dizer assim, por mais estranha ou pior que a situação esteja, ele vê pelo modo positivo também. Ele procura o ponto de vista bom de uma situação que não parece tão boa. Então, esse é o Verdugo, né? Ele é um pouco solitário assim, no mundo dele das artes. Então, ele conta como parceiros, né, aquela pombinha de estimação, que é a Chupeta, né? Ela sempre está junto com ele, aí, né? Pelo menos nas situações aí que ele está sozinho, de criação no ateliê. Ela é livre, né? Ele não prende ela como um animal que você, né, um cachorro. Ela é livre, ela pode ir embora, entendeu? Mas ela sempre está ali com ele. O Piripipau, que é um manequim de madeira, né? Que era para ser um manequim, vamos dizer assim, inanimado, mas ele não é inanimado. Então eles conversam, entendeu? Mas só o Verdugo sabe e pode conversar com ele. Ninguém mais vê isso, né? Na hora é como se fosse um personagem que está no imaginário do Verdugo. Então, assim, ele só é vivo pro Verdugo. Para as outras pessoas, ele continua lá estático. Ou pelo menos, né, é o que parece, né? Esses aqui são os outros personagens que compõem... não chega a ser uma turma, né? Porque eu acho que quando a gente fala turma, parece que as pessoas estão assim, sabe? Aqui é a minha turminha, né? A minha galerinha, eu fico sempre com eles sempre comigo. Não, aqui cada um tem a sua vida particular, tem o seu, né, o seu gosto, o seu trabalho. Eles não vivem meio como uma turma, mas mais cada um no seu mundo, né, especial. Mas eles se encontram também e interagem. Essa daqui é a Eva. Uma característica dela, assim, que eu posso dizer, é que ela gosta de música, né? Ela é uma personagem que está sempre de bem com a vida, assim, sempre alegre, né, meiga, e ela tem medo de insetos. Então, assim, não vou rotular muito porque depois a pessoa vai lendo e vai descobrindo outras coisas, né, a mais dela. O Júlio, ele não está sempre não, porque ele é um mago, né, um mágico, e ele é o tutor do Verdugo. Ele aparece, né, é como se fosse um mestre, um professor mesmo, para auxiliar, entendeu? Mas, assim, as outras pessoas meio que não... Ele também não se deixa mostrar muito para os outros, não, entendeu? Ele fica mais ali auxiliando o pupilo dele mesmo. Então, ele aparece só de vez em quando, depois ele evapora. A Ada, ela é aquela personagem mais temperamental, né? Ela gosta, o forte dela seria ler, ela gosta muito de ler, mas ela tem aquele temperamento forte, entendeu? Ela não tem muita paciência com as coisas. E, por último, ali fica o Silhueta, que seria, vamos dizer assim, o oposto do Verdugo. Ele não gosta de muita coisa, ele é aquela pessoa mais recatada, aquele personagem... Só que o problema dele é que ele é meio assim, ele se diverte quando as coisas estão dando errado para os outros. Então, assim, a alegria dele seria o inverso da felicidade dos demais personagens ali. Então, mas não que ele seja um personagem
normal, né? Ele tem horas assim até que meio que faz umas coisas legais, mas é raro, entendeu? Então ele seria uma personificação, um exemplo daquela pessoa assim que não é muito legal, sabe? Então vamos prosseguir aí, porque se deixar eu vou falar toda a vida aqui do Verdugo. As revistas que eu estava falando no começo, gente, que foram os fanzines que eu comecei a fazer por minha conta mesmo. São esses aqui, as capinhas deles. Ficaram até legaisinhos, né? Você olhando aqui. Então, era uma coisa que eu fazia em casa mesmo. Então, eu comprei uma impressora, fazia as capas no computador, imprimia, grampeava e ia para os eventos divulgar, né? Então, assim, não foi uma coisa que alcançou muita gente, até por isso que eu estou fazendo o lançamento dessa coletânea hoje, porque com a coletânea é possível vocês ficarem sabendo das histórias que estavam nesses fanzines, que na época, né, não chegou a todo mundo, né, nem todo mundo teve conhecimento. Então foi de 2007 a 2009 o período deles. Depois dos fanzines, né, logo depois que eu criei o Verdugo, eu senti necessidade assim, eu vi que as pessoas elas usavam muito a internet para fazer divulgação. A Kátia é um exemplo, né, fiel disso, ela divulga muito pela internet os webcomics dela. E realmente a internet é um canal fantástico para você fazer a divulgação. Então eu senti necessidade de levar as histórias do Verdugo, não deixar só no meio impresso, levar para o meio onde as pessoas pudessem ter acesso, né, de uma forma gratuita mesmo. Então por isso eu fiz as tirinhas, né, comecei a desenvolver tirinhas curtinhas mesmo, assim com rápidas ideias sobre os personagens e criei o blog na época, que hoje é um site, né, que é o www.verdugoinacreditável.com.br. Lá são divulgadas as historinhas, né, essas tirinhas aí que eu publico, né, vez ou outra, deixo lá para divulgação. E nelas dá para conhecer melhor o que eu falei dos personagens também. Então se você quer, né, saber melhor sobre os personagens, nada melhor que você leia as tirinhas primeiro. Então, agora falando um pouco do Verdugo como marca. O que eu senti, assim, logo depois que eu criei o personagem, que eu fiz o primeiro fanzine, eu senti necessidade, assim, de não ficar só presa nos quadrinhos com ele. Eu senti que eu deveria explorar mais outras coisas, outro universo com ele. Então eu falei assim, não, eu vou começar a criar coisas, né? Comecei a inventar, no começo eu comecei a fazer chaveiros. A intenção não era nem vender, sabe? A intenção era criar pra mim, sabe? Quando você faz uma coisa pra própria realização. Então era isso. Eu comecei a fazer pra mim mesma. Aí depois surgiu os estojos, fiz ilustrações, fiz os caderninhos, sacolas, os bottoms. Então assim, esse bonequinho aqui eu fiz pra mim. Então ele fica lá na minha estante lá, como se fosse um anjinho da guarda, né? É o meu filho, né? Vamos dizer assim. Tá lá me vigiando, me assuntando. Então eu criei, o nome passou a ser uma marca também. Então eu acabei começando a vender os produtos também, porque ele é uma forma muito boa, né, de divulgação do trabalho, além dos quadrinhos. Então ele vai além dos quadrinhos. A lojinha fica no próprio site do personagem, né? A pessoa pode procurar lá que tem uma página dos produtos e aí você pode olhar o que tem e tal, enfim, comprar, né? Fica à disposição. Aqui são capas dos outros trabalhos, tanto trabalhos que eu participei, quanto trabalhos assim que a gente montou, né? Que é a revista Kiko. A Tiras de Letra foi uma revista pela editora Virgo, que muitos artistas, né, participaram com as suas tirinhas, com o seu trabalho. Eu também fui uma das privilegiadas, promovida pelo editor Mastrotti, né? Ele fez o convite, cada um bancou sua parte, fez essa coletânea aí. Eu acredito que foi em 2010 que saiu, né? Pouquinho, não foi uma tiragem muito grande não, foram poucos exemplares. Ali já é a capa da revista número 1 do Verdugo, pela Júpiter 2, né?
Inclusive, ela também está à disposição aqui na Livraria Cultura. Para quem ainda não conhece, nessa revista tem uma história especialmente falando sobre arte versus pichação. Então, há muito tempo que eu queria explorar esse tema. Eu acho que é um tema muito interessante de você abordar, né? O que seria arte e o que não seria arte, né? Vamos dizer assim, esse é o X da questão. Então, nessa revista eu fiz uma história única, né? E muda, ela não tem muitos balões, muito diálogo, né? Ela tem uma frase no final que dá uma fechada no trabalho. E, fechando aqui a participação do Verdugo nas revistas Kiko. Então, a Kiko foi uma revista que eu fiz um convite para o pessoal daqui mesmo, da região centro-oeste, né? A participar. Então, eu juntei um grupo de quadrinistas e a gente começou a publicar a revista. Na época, né, lançamos a 1, não tínhamos assim uma ideia se a revista ia continuar, se não ia continuar, mas aí a gente tomou coragem, né? A Kátia falou assim, não, eu topo participar da 2 e ficou também como minha parceira, né, na organização. Então a gente está junta no projeto para estar chamando outras pessoas a participar. Então foi aí que surgiu a ideia de sair a número 2, né? A gente convidou colegas, né, pessoas do ramo também de quadrinhos, e não são os mesmos artistas, né? Na 1 teve uma quantidade de artistas, eu e Kátia, e na 2 ficamos nós duas e chamamos mais outros para completar ali o quinteto, né? O quinteto fantástico da Kiko. E agora, para 2015, a gente está a todo vapor com o projeto, né? Já estamos começando aí, já tem um grupo formado, que vai ser o mesmo grupo que participou da 2. Pessoal, assim, teve uma resposta muito boa, né, Kátia? Com o lançamento, com a divulgação do trabalho. Então, resolvemos dar continuidade. Então, ela vai ficar anual. Todo ano a gente vai estar soltando essa publicação aí. E eu espero que cada vez mais o pessoal esteja lendo, esteja gostando do trabalho da gente. Então, acho que aí, enfim, eu vou concluir aqui com as capas, capa e contracapa da 2. Então, os meus contatos estão ali embaixo, né? O site do personagem, www.verdugo.inacreditável.com.br, no Facebook, Verdugo Inacreditável. E Verônica Saik, né? Como ilustrador e tal, dá pra me achar lá na internet também. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, entendeu? Porque meio que eu e a Kátia aqui estamos como mediadora da gente mesmo. Então não tem ninguém para perguntar assim, alguém tem alguma pergunta? Então, se tiverem alguma pergunta, quiserem saber alguma coisa, a hora é essa, antes da gente sair, né? Lá para fora, ver as revistas. Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Ninguém quer fazer? Nossa, a gente foi tão conclusiva no trabalho que não faltou nada, né? Não. Nada. Então tá bom. Vou agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Convido a Kátia a falar alguma coisinha também aí no microfone.